Olá pessoal, hoje eu vim aqui trazer essa receita para você, que é um brigadeiro recheado com maracujá, chocolate com maracujá, uma versão 2 em 1, que fica muito bom. Vamos lá? Então primeiro aqui em uma panela eu vou colocar o maracujá, a polpa de maracujá que eu bati no liquidificador. Aqui no caso eu não coei, mas se você quiser coar, tudo bem. E aí eu coloquei meia colher de sopa, bem pouco mesmo, de açúcar e vou mexer aqui em fogo baixo até reduzir um pouco, cerca de 4 minutos, tá? Eu faço esse processo aqui para não correr o risco de talhar o nosso brigadeiro. Aqui eu vou deixar os ingredientes, todas as quantidades, tudo que eu usei na descrição para vocês. Quando chega aqui nesse ponto, ele reduziu bem, formou quase uma pastinha, você pode desligar e reservar. E aí aqui a gente vem para o nosso brigadeiro, eu coloquei uma latinha ou uma caixinha de leite condensado. Aqui eu estou colocando também meia colher de sopa de manteiga e 100 gramas de creme de leite de caixinha também. Aqui vou mexer, vou ligar o meu fogo médio ou baixo, temperatura média ou baixa. Mexendo sempre. Aqui quando chegar nesse ponto, que ele ainda não chegou no ponto de rolar, mas já tá meio grossinho, já reduziu e forma essas, já começou a ferver, eu vou colocar a nossa pastinha de maracujá. Essa pastinha, se ela esfriar, você dá uma leve aquecida nela antes de colocar aqui, ela precisa estar aquecida. E aí volto a mexer o brigadeiro, ligo o fogo aqui novamente, que eu desliguei para colocar a pasta de maracujá, para não correr o risco de queimar. E vou mexendo sempre até chegar no ponto que eu quero. Aqui, então, gente, o fogo não precisa estar muito alto, a temperatura nem muito baixa também, porque aí se ficar um fogo muito baixo, também fica um brigadeiro puxa, principalmente o de chocolate. Aqui, então, chegou no ponto, eu viro a panela, ele cai completamente e não gruda nas laterais. E também o brigadeiro começa a desgrudar do fundo da panela. Então, eu desligo o fogo, continuo mexendo mais um pouco. E aí, aqui eu estou colocando em um plástico filme para poder esfriar o brigadeiro e não criar película. Essa maneira de guardar eu acho melhor porque você consegue até, quem faz muito, armazenar melhor. Aí aqui eu vou deixar um tempo fora da geladeira, depois eu coloco na geladeira. Agora a gente vai para o nosso brigadeiro de chocolate. Então, gente, o brigadeiro de chocolate eu coloquei aqui uma caixinha de leite condensado. Vou colocar 2 colheres de sopa de cacau em pó, tô usando cacau em pó alcalino. E vou peneirar para não ficar nenhuma bolinha, nem uns gruminhos. Você pode usar o chocolate 50% também, em pó. Aqui eu mexo, antes de colocar os outros ingredientes, eu mexo o leite condensado e o cacau para não criar bolinha. Mexo antes de ligar o fogo. E aí também eu vou colocar 100 gramas de creme de leite, que é o creme de leite de caixinha. Vou mexer aqui e já posso ligar o fogo aqui. O fogo no início eu ligo ele baixo. E aí depois eu deixo em fogo médio, tá? Aqui eu vou colocar uma pitada de sal também. E também, gente, aqui eu esqueci de falar para vocês para colocar a glucose. A glucose ajuda a não açucarar o brigadeiro, não ficar aquele aspecto açucarado, principalmente se você for fazer para vender, que ele dá uma durabilidade maior. Você coloca uma colherzinha de sopa, uma colherzinha de chá. Vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição, as quantidades, tá? Aqui mexendo sempre em fogo médio. E aí eu coloco
o chocolate. Eu estou colocando aqui 80 gramas de chocolate meio amargo ou chocolate ao leite, se você preferir. Aqui eu coloco quando ele já tá quase dando o ponto do brigadeiro, quase no final já. Ó, aqui ele já deu ponto, ele solta completamente do fundo da panela e das laterais também, não gruda brigadeiro ali quando eu viro. E aí, desligo o fogo, continuo mexendo. Olha, esse é o ponto, gente. Aqui eu também vou colocar um plástico filme aqui no meu prato e vou deixar o brigadeiro esfriar, depois coloco na geladeira. Então, eu prefiro guardar assim o brigadeiro, eu acho mais prático. Aí esfrio um pouco fora da geladeira e já levo para a geladeira. Aqui, pessoal, eu já vou enrolar, tá? Eu tirei aqui, ficou de um dia para o outro. Esse é o de maracujá. Eu tiro aqui o plástico filme, se ele tiver no ponto, ele não vai ficar grudando no plástico filme, tá? Ele gruda pouco, muito pouco, mas não fica grudando. Ó a textura do brigadeiro. Vou tirar o de chocolate. O de chocolate fica até mais firme porque ele acabou de sair da geladeira e também por conta do chocolate também. Mas fica numa textura muito boa. Aqui, pessoal, uma dica para vocês, eu tenho esses granulados que eu mesma fiz. Eu fiz aqui em casa e aí eu fiz porque eu acho que tá muito caro o granulado de chocolate gourmet, então eu mesma faço o granulado de chocolate. Aqui eu vou pesar para vocês verem que aqui ó, primeiro eu tô pesando de maracujá, eu vou pesar, primeiro pesar, depois eu faço as bolinhas, eu enrolo o brigadeiro. Esse de maracujá eu pesei 6 gramas cada e o de chocolate de 13 a 14 gramas, que no final aí com o granulado e tudo mais vai dar mais de 20 gramas cada brigadeiro. Aí depois que eu pesei, eu peguei um pouco aqui do de chocolate, abri, não tem segredo, gente, abri e coloquei o de maracujá, a bolinha de brigadeiro de maracujá no meio. E enrolo, deixo bem redondinho. Aqui não passei nada na mão, não untei. Olha, ele tem 18 gramas, depois ele vai ficar com peso de torno de 20, 22 gramas. Aqui eu tô usando essas forminhas número 4, ou pode ser a número 4 ou número 5. E aqui vou passar o granulado. Se vocês quiserem a receita desse granulado aqui, a dica como eu faço, é só deixar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para vocês explicando, tá? Depois que eu coloquei o granulado, eu ainda vou bolear, eu enrolo ele novamente, né? Vou bolear ele novamente para ele ficar bem certinho. Aqui, ó, passo o granulado e vou enrolar novamente para acertar o granulado e ficar bem redondinho, bem certinho. Olha como fica. O rendimento desse brigadeiro eu vou deixar aqui na descrição para vocês, quanto me rendeu. Tudo certinho, tá? Aqui eu coloco um detalhe, uma florzinha de açúcar, um detalhe para mostrar que ele não é só o brigadeiro de chocolate. Aí você pode colocar um pouquinho de brigadeiro que sobra e grudar aqui nos seus brigadeiros para finalizar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!